Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos começar mais uma série de vídeos. Essa série vai ser sobre as deusas. Mas antes da gente entrar no assunto de hoje, você já sabe, né? Faz a tua inscrição, já deixa o seu like, já deixa o seu joinha aí para fortalecer o nosso canal e para que a gente possa trazer cada vez mais assuntos interessantes. Então, gente, vamos lá? Vem comigo! Vamos falar sobre as deusas, tá? A deusa que eu escolhi para começar foi a Lilith. Deusa ou demônio? O que você acha? Você já ouviu falar de Lilith, por acaso? A mitologia inicial de Lilith é como deusa, ok? Então, por isso que eu escolhi ela para ser a primeira, porque ela é uma deusa controversa. Ela foi chamada de demônio, na verdade ela foi demonizada pela crença judaica, pelo folclore judaico, pelo folclore islâmico também, depois, tá? E aí nós vamos começar a tentar entender algumas coisas sobre Lilith, ok? Eu vou começar com a origem dela, ou que se pensa que seja a origem de Lilith, tá? Então, cerca de 3 a 4 mil anos antes de Cristo, tá? Na região da Mesopotâmia, na Babilônia, existia ali uma deusa que era chamada Lilith ou Lilitu, não se sabe bem qual era a pronúncia exata, tá? Era uma deusa da noite. E essa deusa, gente, ela era ligada à lua, porque os mesopotâmicos daquela época, eles acreditavam que essa deusa, assim como a lua, ela tinha fases. E ela tinha fases boas e fases ruins. Aí eu vou abrir um pequeno parênteses para falar uma coisa para vocês. Galera, lembra quando eu falei lá que tudo que esses primeiros povos que não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, que não tinham os acessos que a gente tem hoje, eles não conseguiam explicar. Eles atribuíam ao divino, eles atribuíam aos deuses, e assim eles iam criando vários deuses. Legal, você lembrou disso. E aí, eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Eles não só atribuíam ao divino, eles achavam sempre, toda a humanidade sempre entendeu que era criação de algo divino. E sendo eles a criação de algo divino, os deuses, eles sempre foram baseados em nós, baseados no ser humano. Então eles sempre tiveram aparência humanoide, tá? Ou seja, parecidos conosco. E os primeiros deuses, gente, eles tinham características humanas. Não existia esse negócio de diabo, tá? O bem e o mal não era separado, não existia um Deus bonzinho, todo poderoso, só a luz, e o diabo, lado negro da força, tá? Desculpa, mas é meio que isso. O que existiam eram vários deuses, e esses deuses eram um equilíbrio entre forças do bem e do mal. Diante desses esclarecimentos, a gente começa a entender a Lilith e todos os outros deuses e todas as outras deusas das quais eu vou falar aqui, tá? Então, olha só, a Lilith era uma deusa, vamos recordar o que eu falei inicialmente. Lá na Mesopotâmia, na Babilônia, ela era uma deusa da noite. E por que ela era uma deusa da noite? Porque eles acreditavam, na Mesopotâmia, que ela favorecia o sexo, tá? Que você rezasse para Lilith, ela ia fazer você ter mais prazer no sexo. Então, sim, ela era responsável pelo prazer sexual. E vocês entendem como isso pode ser contraditório, como isso pode ser uma coisa difícil de se obter? Tá? Então, para que você conseguisse ter uma vida sexual bem legal, você tinha que favorecer Lilith, dar presentes para ela, fazer oferendas e tal. E se ela ficasse irritada com você, ela podia fazer alguma coisa para aquele ato sexual não dar certo, tá? Então, fases boas, fases ruins. E ela era uma deusa temperamental, então ela se enfurecia com as coisas. E se ela se enfurecesse, ela descontava nos seres humanos da pior forma possível. Tá? Em um determinado momento, essa deusa Lilith, ou Lilitu, também é uma pronúncia provável para o nome dela,
ela também ficou conhecida como a deusa das doenças, tá? Porque ela foi também atribuída para ela o poder das tempestades e dos ventos. E segundo eles, nos ventos ela trazia doenças, ela trazia o mal ali, tá? Então vocês vão entendendo que essa deusa era uma deusa temperamental, era uma deusa que ela fazia o que ela queria, que ela não tinha muito controle, né? E que as pessoas temiam ela, tá? Mais do que a adoravam. Então, Lilith nunca foi uma mãezinha, nunca foi uma deusa boazinha, nunca foi nada disso não, tá? Ela sempre foi uma deusa controversa, obscura, uma deusa da noite, tá certo? Então alguém realmente com sérios problemas, tá certo? Então vamos continuar. Gente, o povo hebreu, o povo judeu, tá? Que deu origem futuramente ao povo judeu, eles foram um povo complicado, né? Eles não tinham uma nação, eles saíram da nação deles, tá? Se vocês conhecem alguma coisa sobre o cristianismo, vocês vão saber que Deus, em algum momento, Deus deles, Jeová, né? Ele foi lá e falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da terra da tua família e vai para onde eu te mandar. E aí começou uma peregrinação do povo hebreu. Essa peregrinação levou o povo hebreu para tudo quanto foi lugar, tá certo? E em vários momentos eles foram escravizados. Um dos momentos em que eles foram escravizados foi justamente aonde? Na Mesopotâmia, na Babilônia. E quanto eles foram escravos ali na Babilônia, a quem eles tiveram acesso? Exatamente, eles tiveram acesso a Lilith. Só que olha só, o que o povo hebreu estava formando? Um Deus único, bonzinho e todo-poderoso, cheio de luz. E que tinha um antagonista, que era quem? Que era o diabo. Já existia lá para eles essa questão de Deus, o bom, e Lúcifer, o mal. Legal? E já existia também a corja de Lúcifer e os anjos de Deus. A corja de Lúcifer, quem eram, gente? Os demônios. Então, com quem vocês acham que eles secretizaram uma deusa como Lilith? Exatamente, com um demônio, mas com uma demônia, com um demônio mulher, tá? Inclusive, foi dessas crenças judaicas primitivas que surgiram as primeiras lendas sobre vampirismo. Olha que coisa interessante. A Lilith deles, inicialmente, do judaísmo, era um demônio feminino que tinha 100 filhos por dia. Caracas! E esses filhos, se fossem mulheres, eram as súcubos. Vocês já ouviram falar? E se fossem homens, eram os incubos. Olha só, súcubos e incubos são demônios do sexo, tá? Eles são responsáveis pela poluição noturna. Que é isso? Poluição noturna é quando a gente tá na adolescência, que começa aqueles sonhos eróticos, sabe? Sabe, né? Entendeu, né? Pois é, esses sonhos. Então, os judeus dizem que isso é coisa do demônio, tá? Que quando a gente entra na adolescência, começa a ter sonhos eróticos, etc e tal, que isso é coisa do diabo. Legal? Beleza? E os cristãos também adotaram essa prática. Legal. Infelizmente. Pois é. Continuando. Então, eles criaram em Lilith esse demônio do sexo. Demônio do sexo, gente. Ela tinha 100 filhos por dia, íncubos e súcubos, ou incubos e súcubos. E aí, esses demônios iam e atacavam o povo hebreu enquanto eles estavam lá na Mesopotâmia. Agora, um detalhe, quando era a própria Lilith que atacava os homens morriam. E sabe como é que eles morriam? Castrados. O pênis arrancado pela vagina de Lilith. Então, Lilith, ela tinha o poder de castrar os homens com a sua controlável. Ela era a pessoa, a figura feminina responsável pela tentação dos homens, tá certo? Então, quando um homem traía, né? Quem era culpado? Exatamente, Lilith e seus filhos demoninhos, tá?
Então, eles foram fazendo todo esse folclore em torno de Lilith e em algum momento também Lilith passou a ser tão má que ela matava os recém-nascidos. Vou explicar uma outra coisa para vocês. Sabe o povo islâmico? Então, o povo islâmico, ele é descendente do povo judeu. Para quem não sabia, isso é uma novidade, tá? Então, eles também acreditam no mito adâmico, ou seja, eles acreditam no folclore criacionista, que Deus criou Adão e Eva lá no paraíso. Opa, peraí. Os islâmicos foram os primeiros a falar que Lilith é que foi a primeira mulher de Adão. Que ela teria sido criada da mesma forma que Adão, do pó da terra. E que depois ela teria se revoltado, tá? Não teria querido se submeter a Adão e por isso ela teria sido expulsa do paraíso e teria sido obrigada a viver com os demônios e ali ela teria reproduzido demônios. Então, qualquer semelhança é mera coincidência. É nesse século que nós estamos que se começa a pensar que Lilith estava na Bíblia, tá? Porque começa a haver várias especulações de que lá em Gênesis capítulo 1 fala assim, ó, que Deus criou o homem e a mulher, que Deus fez conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, homem e mulher. A gente consegue deduzir um monte de coisa dessa frase. Primeiro, que Deus é masculino e feminino. Segundo, que Deus criou o homem e a mulher ao mesmo tempo. Lá fala que ele criou o homem do pó da terra, então ele criou a mulher também do pó da terra. Você concorda? Então você consegue deduzir todas essas coisas desse primeiro momento ali de Gênesis. Só que quando é no capítulo 2, ele fala assim, não é legal o homem ficar sozinho. Vou fazer um soninho cair aqui em cima do homem e vou tirar uma costela dele e vou fazer uma mulher. E aí faz Eva. E quando Adão acorda e olha Eva e fala assim, ah, agora sim, essa aí é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E essa daí eu vou chamar de mulher. Então você presta atenção, que se ele fala assim, agora sim, essa aí é osso dos meus ossos e carne da minha carne, é porque existia uma antes que não era osso dos ossos dele e carne da carne dele. Então, sobre essas especulações, foi começando a surgir um boato de que Deus tinha criado antes um homem e uma mulher. E que essa mulher era Lilith, tá certo? Então, vamos entender esse mito de Lilith na Bíblia, tá? Porque ela não está na Bíblia. Agora vamos também falar um pouquinho sobre esse negócio de por que Lilith não está na Bíblia? Por que um monte de coisa não está na Bíblia? Porque, convenientemente, vários textos datados de mesma época foram retirados da Bíblia. Para quê? Para controlar o que podia ser sabido, o que não podia ser sabido. E uma das coisas que não convinha saber-se era essa história de Lilith, se ela fosse real, se ela estivesse realmente na Bíblia. Então, novamente eu vou dizer, são especulações. Existem relatos e existem escritos, tá? Quando é que esse relato sobre Lilith vem aparecer na Idade Média? Lá na Idade Média tem um cara chamado Ben Sira. Esse cara, ele escreve que ele esteve com o rei Nabucodonosor, lá na Babilônia, tá certo? E que ele teria contado para o rei Nabucodonosor a verdadeira história de Lilith, tá? E esse documento, ele aparece na Idade Média, tá? É chamado de o Alfabeto Ben Sira, tá? Então, esse Alfabeto Ben Sira, ele conta a história de Lilith da seguinte forma. Então, tá aí a forma como ela é mais conhecida. Lilith seria, então, a criação de Deus da primeira mulher, tá certo? Então, Deus foi lá do pó da terra, criou Adão e criou Lilith. Só que Lilith, ela era uma criatura toda especial, né?
Lembra comigo que os primeiros seres que Deus criou foram os anjos, os arcanjos? E eles eram seres, exatamente, alados. Lilith também tinha asas, ela também era um ser alado. E Adão não era. Adão não tinha asas. Pelo menos no folclore, em nenhum momento Adão é relatado como um homem que tinha asas. Mas Lilith, em todas as versões que se tem noção por aí, ela tem asas. Então Lilith tinha asas, tá certo? Então ela era uma criatura linda, maravilhosa, uma mulher que tinha um corpo bonito e que tinha asas, que voava livre pelo paraíso, tá? Legal, você entendeu quem era Lilith. E aí ela era igual a Adão. Ela não era inferior, ela não era superior, ela era igual. E a única coisa que ela queria era ser igual, tá? E aí, na hora do sexo, ela não queria ficar por baixo, porque Adão só queria fazer sexo com ela se ele fosse por cima, porque era um sinal de dominação. E ela chegou e falou assim: não, Adão, não quero não, eu quero ir por cima também, cara, eu quero ficar por cima também no sexo, porque eu não vou ser dominada por você. Então, Adão não aceitou e ele te falou assim: então tu não vai ter nem por cima, nem por baixo, nem por trás, nem de jeito nenhum, porque eu tô saindo fora. E Lilith pega as panos de bunda dela e vai embora do paraíso. Ela não foi expulsa, ela saiu do paraíso, porque ela não aceitou se submeter a Adão. Aí Adão vai lá chorar pro papai: ah, papai, a mulher que você me deu fugiu. E aí, né? Tá, desculpa, gente, mas a verdade é que ele vai se queixar a Deus e falar que a mulher que Deus tinha feito pra ele tinha fugido, e Deus manda 3 anjos atrás de Lilith. E esses 3 anjos vão atrás de Lilith e encontram Lilith lá na boa, com os outros anjos, confraternizando e etc e tal. E como ela tinha asas, os outros anjos tinham asa, adivinha? Pois é, gente, Lilith estava de boa com os anjos, né? Com outros anjos que habitavam fora do paraíso, tá certo? E aí os 3 anjos que Deus mandou não conseguiram trazer ele de volta. Ela falou assim: eu não, vou ficar lá com a Adão, aquele chato, não sabe nem ser criativo no sexo, pelo amor de Deus, não. Tô bem aqui, gente, não vou me submeter àquele cara boçal. E não voltou, tá certo? Ela não voltou, então os anjos voltaram e falaram que Lilith não estava com os anjos, Lilith estava com... Exatamente, Lilith estava com os demônios, tá? E aí Adão fala: então agora quem não quer sou eu, tá? E aí Deus, com peninha de Adão, vai e faz Eva. Gente, a gente consegue confirmar uma parte dessa... Gente, a gente consegue confirmar uma parte dessa história lá em Gênesis, ainda no capítulo 6, tá? Quando os homens são chamados de filhos de Deus e as mulheres são chamadas de filhas do homem, tá? Então nota-se que existe uma diferença aí. O homem é filho de Deus porque ele foi formado do pó pelo próprio Deus. E a mulher? A mulher, ela foi tirada, as descendentes de Eva foram tiradas da costela de Adão. Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Lá inicialmente, Deus criou o homem e a mulher, Lilith, e falou assim: ó, crescer e multiplicar-vos, né? Como ele falou para todos os animais. Lilith não queria ficar por baixo, mas em alguns momentos ela ficou, né, gente? Eles tiveram filhos, sim. Assim como todo mundo acha que Adão e Eva só tiveram filhos depois que eles saíram do paraíso, não. Eles tiveram filhos dentro do paraíso também, tá? Então já tinha uma galera lá dentro. E aí, gente, existe então uma descendência de Lilith e uma descendência de Eva, tá certo? Então existe descendência dos homens e existe uma descendência feminina que é diretamente vinculada a Deus. Pensa nisso, você mulher, se você quer ser descendente de Eva, que é tirada da costela de Adão, ou se você prefere ser uma descendente de Lilith, que é formada do pó da terra, né? Assim, claro que isso tudo é folclore, mas pensa aí. Porque, assim, isso foi a forma do judaísmo submeter a mulher ao machismo, tá? Porque aí a mulher não era mais nada, gente. A mulher não era nem filha de Deus, ela era filha do homem. Ela não teve nem a dignidade de poder ser a criatura, a criança que foi criada por Deus, assim como Adão, tá?
E Adão era boçal, machista, assim como todos os homens que são citados na Bíblia, tá certo? Então, galera, é isso aí. Lilith era você, era eu, era a pessoa que não queria se submeter, ela queria ser igual, ela não queria ser mais do que Adão, ela queria ser igual, gente, tá? E ela pegou e falou, não vou aceitar, e ela saiu fora, tá? Então, essa aí é a história do Ben Sira, né, que ele conta para o Nabucodonosor. Bom, então vamos recapitular rapidinho pra gente entrar nesse pedaço que eu vou falar agora, que é um pouco, assim, vamos dizer, destoa um pouco dessas questões mitológicas, tá? Então eu falei sobre a questão da Lilith na mitologia suméria, que é lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia, tá? De como que os judeus tiveram contato com essa mitologia de Lilith e como que eles transformaram uma deusa em demônio. Depois, como que os islâmicos pegaram o mito criacionista e inseriram Lilith nesse mito criacionista, e depois como que essa história voltou para a Bíblia, vamos dizer assim, e que voltou a ser um mito judaico, tá? Porque aí os judeus, quando acharam esse alfabeto de Ben Sira, eles que era um documento muito antigo, que foi encontrado na Idade Média e que foi adotado pelos judeus como verdadeiro, tá? Ele não foi incluído no Torá, ele não foi incluído na Bíblia, tá? Mas ele foi adotado como verdadeiro, que esse cara, né, o Ben Sira, ele teria realmente visitado Nabucodonosor e contado essa história, e é um documento muito antigo, tá? E contar essa história de Lilith, e isso passou a fazer parte do folclore judaico, tá? Então a Lilith, no folclore judaico, ela vai ter o quê? Ela vai ter, tipo, duas personalidades. Esse demônio noturno, né, que representa a castração, que representa tudo o que eles acham de ruim no sexo, tá? E essa outra que é a primeira mulher de Adão, e que no fim é mais ou menos o mesmo tipo de representação, tá? Mas existe um outro aspecto de Lilith, tá? Lilith também é conhecida como a lua negra na astrologia. Isso é uma posição, tá, dos signos astrológicos. Então, quando a gente vai fazer o nosso mapa astral, se você já fez esse mapa astral, se você já teve essa curiosidade, eu já tive essa curiosidade. Quando você vai fazer o seu mapa astral, existe lá uma posição, o que existe assim, qual é o seu signo solar, ou seja, o dia que você nasceu, diz o seu signo solar. Então, eu sou sagitariana, tá? Nasci no dia 21 de dezembro, no último dia do signo, né? No dia do solstício de verão, eu estreiei no mundo, que eu falo que eu não nasci, né? Eu estreiei, gente. Você tem um signo lunar, você tem... cada planeta estava onde, em qual signo, e cada coisa dessa vai ter uma influência sobre você. E Lilith, ou a lua negra, como é chamada na astrologia, ela também influencia. O que ela influencia? Você sabe? Ela influencia os seus desejos sexuais. Lilith está sempre ligada ao sexo, tá? Então, ela vai influenciar os seus desejos sexuais, seus desejos secretos, seus desejos íntimos, tá? E lá na astrologia, então, existe uma colocação lá no mapa astral, quando você faz um mapa astral completo, tá? Seu mapa lá dos signos, e vai ter assim, Lilith, e vai vir acompanhado de um signo. E aquele signo vai determinar ou vai caracterizar como você é sexualmente, e vai falar muito sobre os seus desejos íntimos, sobre os seus desejos obscuros, aqueles que vocês mantêm para si, que você às vezes tem até um pouco de vergonha de falar sobre eles, tá? Então essa também é uma outra faceta. Então, gente, Lilith é isso tudo, essa riqueza toda. Ótimo, gente. Então Lilith é tudo isso, tem poderes incontroláveis, tá certo? Ela é uma deusa da escuridão, ela é uma deusa da noite, mas ela pode ser uma luz na escuridão, ela é uma deusa de fases, tá certo? Você pode pedir algo para Lilith, mas Lilith é terrível, tá certo? Na sua vingança,
né? Então, assim, ela é muito associada à magia negra, tá certo? Ela merece um respeito incrível, porque ela é um símbolo feminista muito grande, né? Então, é uma criatura extremamente oprimida, né? Ela foi demonizada, em algum momento ela foi comparada às corujas, mas as corujas, elas não são vistas pelos judeus como um bom presságio, porque, né, na cultura grega, por exemplo, que é a que eu sigo, a questão da coruja, tá, gente? Eu sigo essa linha de raciocínio. A coruja é vista como o símbolo da sabedoria, é símbolo de esperteza, tá certo? É símbolo de uma pessoa de raciocínio rápido. Para eles, não. Para eles é sinal de mau agouro, morte trágica, tá? E a Lilith é associada também, muitas vezes ela é chamada de a grande coruja. Então ela foi deformada, demonizada, transformada em demônio, mas ela originalmente, então, ela vai ser uma deusa, tá? Então, respondendo a pergunta que eu mesma fiz lá no final do outro vídeo, deusa ou demônio? Deusa, tá? E por isso ela, lindamente, é que faz a abertura desse nosso primeiro vídeo falando sobre as deusas. Ela é terrível, mas ela não será jamais vinculada à magia negra, tá? Isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais tarde, mas só para você ter uma ideia. A magia negra, ela não tem a ver com deuses ou deusas, ela tem a ver com intenções. O que você carrega na sua magia? Como você carrega a sua magia? Ela vai ficar uma boa magia, com boas intenções, com bons fluidos, ou uma magia negra, ou uma magia ruim, com más intenções ou com maus fluidos, tá bom? Então não tem a ver com os deuses, não. E a Lilith é com certeza vamos dizer assim, eu acho que a primeira feminista que se tem notícia na história, na mitologia, e por isso é tão controverso, né, falar dela, tá? E ela tá aí permeando várias histórias, várias mitologias, né? Eu recomendo que você leia, que você pesquise, que você procure, sempre checando, tá, gente? Se aquilo que você tá lendo é real, é verdade, se tem uma bibliografia confiável sobre aquilo, tá? Tudo isso que eu tô falando foram frutos de várias pesquisas, de muito tempo, né? De vários livros, de várias coisas que eu li em vários lugares, tá? Então eu não tô falando aqui de mim mesma. Eu acho que é assim, não. Eu li muita coisa e por isso eu tenho trazido esses vídeos carregados com todo esse conhecimento para vocês, tá bom? Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. Em 3 semanas eu já tinha mais de 100 inscritos no canal. Claro que eu quero chegar a 1.000, 5.000, 1 milhão, né? Eu quero atingir o máximo de gente possível e para isso eu preciso que você se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e aguarda que próximo vídeo tá show de bola. Eu vou fazer vários vídeos falando sobre deusas, tá? Aguarda que o próximo é surpresa, gente. Obrigado, beijão!